Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também se clamará e não se ouvirá, pois quem ajuda o pobre faz um ato nobre, e a sua sementeira certamente aumentará. E assim iniciamos o episódio de hoje. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast do Porto Social. Eu me chamo Lara e hoje eu estou aqui com o Henrique, que representa aí o MIM Social e vai contar pra gente um pouco dessa trajetória de impacto, né? Quais são as atividades que vocês desenvolvem, quais são o público que você atende. Então, Henrique, muito obrigada por esse início aí. Acho que foi um dos podcasts começou mais animado aqui dessa temporada, então obrigada por isso e obrigada também por ter topado o nosso convite, né, para abrir o seu coração e contar um pouco aí dessa história tão impactante. Ok, obrigado, né, Lua, foi um prazer, quero desejar a todos um ótimo dia. Eu não sei onde que você está, em horário que você está vendo, mas com certeza você vai ser muito edificado aí ouvindo as histórias que a gente tem para contar ali do Mi Social. Eu agradeço aqui a Casa Zero, a Rede Muda Mundo, esse projeto extraordinário, né, que abre espaço aí para a gente compartilhar as coisas tão grandes, né, que tem acontecido na nossa comunidade. Então me conta aí, o que é o MIM Social? Mi Social é uma iniciativa que começou através lá da minha casa, quando eu vi uma oportunidade de ir na comunidade que a gente estava inserido, de ensinar algo ali para as crianças, os adolescentes, né? Eu cheguei na comunidade lá para substituir uma pessoa que tinha uma igreja e ele ficou doente. E quando eu cheguei nessa comunidade lá no Jordão, eu vi a necessidade tão grande das pessoas, né, de ter uma oportunidade, algo diferente nas suas vidas, né? E eu tinha já conhecimento na área de tecnologia e eu aproveitei a oportunidade com um notebookzinho que eu tinha velhinho em casa e botei no terraço da minha casa e comecei a trazer os meninos ali para eles aprenderem um pouco sobre programação, sobre informática. E ali eu vi que eles gostaram, né? Tiveram ali aquela vontade de aprender e particularmente, eu tenho uma história muito ligada, né, com essa questão da educação, porque eu vim da favela também aqui na Bomba da Metério, e ali na comunidade da gente, pessoas assim, usuários de droga, acesso a essas questões muito fortes, e a gente, graças a Deus, né, eu entrei na comunidade onde a igreja me abraçou e começou a investir na parte de educação também com a gente. E isso mudou a minha vida, do meu irmão, e a gente começou a estudar, e eu vi que isso mudou o rumo da vida da gente. Mas outros jovens da nossa comunidade que não tiveram a mesma realidade, eles seguiram por outro caminho, outros morreram, se envolveram com coisas que não foram tão legais. Então, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de começar na minha casa. E eu comecei ali a ajudar aquelas crianças, os jovens, e ali foi tomando uma proporção maior, não dava para ficar mais na sala da minha casa, a gente usava o espaço da igreja, comecei a dar aula de música também, né, que eu sou músico. E eu fui angariando pessoas para começar a participar junto com a gente também, outros voluntários, né? E nisso o bem ele é uma corrente, né? O Fábio sempre fala isso, né? O bem ele chama outra pessoa que ama fazer o bem. Então isso foi tomando uma proporção tão grande que a gente precisou começar a pensar de uma forma mais estruturada para a gente poder fazer mais. Então o MIM Social ele nasce desse desejo de fazer com que outras pessoas não sigam naquela mesma rota, né, que outros amigos meus seguiram, mas que pudessem seguir uma rota diferente, que eu encontrei que fez a diferença, né, na nossa vida. Entendi. Vocês começaram em que ano? A gente começou em 2000, o MIM Social ele tem hoje 13 anos, né? A gente começou em 2012, né? 2012, mas em 2016 foi que ele começou realmente a ter ali uma estrutura como a gente começou a se organizar, né? Para chegar no que a gente está chegando, né? O que a gente está alcançando. Mas são 13 anos já, né? 13 anos. E hoje, como é que estão as atividades? Eu entendi que, pelo que você falou, o público seria crianças? Sim, a gente trabalha com crianças, adolescentes. A princípio, eu comecei nessa comunidade que a gente está hoje lá no Jordão com aula de alfabetização. Só que eu
fiquei ali com muitas crianças ali sozinho, né, com reforço escolar. E imagina, você está ali, chega um monte de criança, cada um de uma escola diferente, com uma tarefa diferente. Eu fiquei, meu doido, né? Então, a gente disse, calma, a gente tem que ali organizar ali o escopo, definir quem é que a gente vai estar ali atendendo de fato. Então, a gente sim atende as crianças, né? E chegaram também crianças muito pequenas, né? Que é em idade de creche. E a gente começou a acolher porque chegou uma voluntária, né? Calhou dessa voluntária chegar e dizer, ó, eu queria fazer alguma coisa. Aí você faz o quê? Eu cuido de criança. Ah, então agora, criança pequenininha, então vem. Então a gente começou a acolher também os pequenininhos, porque a priori eu pegava esses adolescentes que, imagine, Lua, chegava menino lá com 13, 12, 14 anos sem saber ler. Então você imagina isso como eu fiquei. Eu tenho uma filha, hoje ela está com 11 anos, mas na época que eu cheguei nessa comunidade, lá no Jordão, ela tinha 5 anos. Então eu fiquei pensando, a minha filha tem 5 anos, já sabe ler tudo, e o menino aqui com 13 anos não sabe ler. Aí a gente deu um foco mesmo na alfabetização lá, né? Sim. Então eu peguei os meninos, adolescentes ali, começamos a dar aula de alfabetização para eles. E na sequência eu pegava esses que já era mais desenrolado e trazia para informática, porque a minha tara é a tecnologia, né? Então eu trabalho com informática desde 12 anos de idade, né? Então são mais de 25 anos, já entreguei minha idade, né? Então, bastante tempo ali a gente. Com isso, eu vi como a tecnologia pode mudar, Sim. né, ali a minha vida. Hoje eu trabalho na Multinacional, aqui no Porto Digital, e tem jovens hoje da nossa comunidade que estão trabalhando lá também. Outros estão se preparando, já vislumbrando a oportunidade de trabalhar na Multinacional, o cara de uma favela, imagina. Uhum. Então, assim, isso me mexe demais comigo. Assim, eu poder pegar o menino ali, ele recebeu o primeiro salário e ele não foi comprar um iPhone, ele foi rebocar a casa dele. Ele foi trocar o telhado da casa dele. Ele falou comigo, disse, ó, recebi aqui meu salário, ó, vou botar cerâmica em casa. Cara, isso é gratificante, a gente poder ver essa mudança chegar ali na ponta, né? Então, a gente hoje tem esse público que a gente atende, né, das crianças e adolescentes, mas com foco sempre de trazê-los para tecnologia. Entendi. Aí hoje vocês atuam com crianças de qual faixa etária? Eu tenho crianças desde 3 anos. 3? 3 anos Bem tem. novinha. 3, 4, 5 anos ali que fica com essa voluntária que pega essas crianças pequenininhas, né? Então, entre 3 anos até 6 anos fica ali com ela, quando completa ali 7 anos, aí elas vão para outra sala com outra voluntária que já trabalha mais forte a questão da alfabetização. Que hoje a gente tem um índice maior do que o estado, nosso estado, maior do que o Brasil em termos Sim. de analfabetismo, né? Sim. Então a gente luta também para a gente Diminuir esse problema do analfabetismo. E os jovens vão até que faixa etária? Então, a gente ia até os 17 anos, 18 anos incompleto, né? Porém, essa demanda que começou a chegar de jovens querendo aprender programação, aí que eu comecei a atuar com esses maiores de 18 anos até 30 anos, que tem interesse em aprender programação. Então, essa turma de programação que a gente tem hoje, ela está exclusiva para esse público mais jovem, que tem mais de 18 anos. Entendi. Então, as linhas, assim, as principais linhas de atuação de vocês seria uma alfabetização e tecnologia, pelo que eu Isso, entendi. sim. Aí, hoje, as principais atividades, de fato, seriam as aulas, né, para as crianças, desde pequenininha a maiorzinha, de alfabetização e aulas de programação para os mais jovens. Isso. Aí as crianças e adolescentes, eles têm acesso lá ao computador, mas tendo um acesso mais básico, né, para aprender ali a parte de Word, Excel, internet, aprender a enviar um e-mail, participar de uma telechamada online, né? Então eles aprendem mais esse básico. E aqueles que têm ali um jeito mais para a parte de tecnologia, então a gente puxa ele aqui, ó, vem aqui conhecer isso aqui de programação, porque assim, não adianta a gente achar que todo mundo vai ser programador e vai dar nisso. Tanto que a gente tem, além das atividades de programação, temos atividade de jiu-jitsu, que tem um voluntário lá que chegou para dar aula de jiu-jitsu lá, disse, eu poderia conseguir aqui alguns jovens para dar aula de jiu-jitsu? Pode, tem meninos lá que eles não têm jeito para tecnologia, mas bota no tatame os meninos, toda vez que vai para um campeonato, traz medalha de ouro, de prata. Caramba. Então, assim, ele não tem o tesão, usa esse termo, né, para a área de TI, mas ele gosta ali da parte de arte marcial. Sim. Então esse voluntário calhou também direito. Aquela questão que eu falei no início, né? O bem ele vai se juntando e a gente vai agregando e quando vê se torna algo que a gente nem imaginava.
Quando eu comecei no terraço da minha casa, eu não imaginei que a gente ia chegar onde a gente está chegando ainda, né? Porque é uma coisa que eu carrego dentro de mim, são duas palavras muito fortes, que é propósito e legado. São coisas que eu carrego na minha vida que eu digo, eu preciso andar segundo esse propósito e eu preciso deixar um legado. Porque eu tenho no meu propósito uma demanda de deixar um legado. Porque esse homem aqui, que hoje tem 38 anos, daqui a 10 anos vai estar com 48, daqui a 20 vai estar com 58 e daqui a 30 com 68 e não vou ter a mesma garra que eu tenho hoje. Mas os meninos que hoje têm 12, 13, 14 anos, que são acolhidos pelo nosso projeto, eles é que são as pessoas que vão estar ali impactando outras através do trabalho que a gente deixou um legado. Um dia a gente vai virar uma foto na parede, né? E eu quero deixar esse legado. Assim como você, como Fábio, como a Rede Mundo a Mundo, como a Casa Zero. E vai ficar esse legado para sempre, né? E o marco poxa, a gente fez parte aqui do começo dessa parada, entende? Então, hoje eu tenho esse foco na parte de educação, alfabetização e tecnologia, mas a gente acaba agregando, pois eu Também tenho no esporte. isso, eu tenho voluntários que dão aula de jiu-jitsu, outro que dá aula de balé, eu tenho um grupo de balé lá que tem mais de 30 bailarinas. Então imagina, dentro da favela, alguns podcasts que eu já fui, que eu falei, eu perguntei para as pessoas, eu disse, o que é que tem dentro da favela? Então as pessoas associam só coisas negativas. Hoje eu combato isso, eu digo, opa, na favela não, na favela tem empreendedor, tem programador, tem bailarino e tem lutador de jiu-jitsu. E eu posso lhe provar isso, né? Então a gente está mudando essa visão e agregando com essas pessoas que têm querido ajudar a gente também, né? Você sempre cita muito a gente, né? Porque eu entendo que nada disso é feito apenas por você, né? Você já citou alguns voluntários, professores, alguns Sim. próprios alunos, né, que se voluntariam para dar essas aulas. E eu queria entender hoje duas coisas. Quantos braços vocês têm para dar conta disso tudo, né? De toda essa criançada, esses jovens, enfim. Esse corpo de voluntário, se tem alguém remunerado também. E quantas pessoas vocês atendem hoje? Porque eu já entendi aí que só nas bailarinas são 30. É, exato. Olha, no total hoje a gente tem cadastradas e participando 108 crianças diretamente, que participam ativamente, seja na informática, no balé, na alfabetização, no jiu-jitsu. Então a gente tem hoje 108. E na aula de música também, né? Sim. Que eu não posso esquecer que tem os meninos aí da música. Então a gente tem hoje 108 que estão ativos, né? Atuando diretamente, né? De forma indireta, todo o cenário de favela que a gente tem de tanta mudança, né? Aqui o pai foi preso, aí a mãe precisou se mudar, e teve. Então, nesse fluxo, ao longo desse tempo aí, a gente já atendeu a mais de 300, 400 crianças, né? Assim. Mas hoje, diretamente, estamos atuando com 108 ativos, né, nessa comunidade. Temos uma comunidade vizinha que fica no Alto do Pascoal, que a gente tem mais 40 crianças lá, que a gente também tem uma outra voluntária com outra linha de atividade também do mesmo nicho, né? Tem jiu-jitsu lá também, tem a parte de leitura, alfabetização, né? Então, no total, juntando tudo, dá 148 hoje que a gente está atendendo diretamente. Junto com os voluntários, né, nós temos hoje, nessa comunidade no Pascoal, os 15 voluntários, e aqui na comunidade do Jaboatão temos mais 17 voluntários. Então a gente tem um total de 32 a 33 voluntários hoje que atua nas duas frentes, né, que hoje a gente tem no nosso projeto. E hoje como é que funcionam as atividades de vocês, assim, em relação à rotina? É de segunda a sexta? É contraturno escolar? Isso, a gente funciona no contraturno escolar, terça, quarta e quinta. Né? Na segunda-feira a gente faz a limpeza junto aos voluntários lá para organizar tudo o que tem de fazer de ajuste, alguma manutenção que precisa fazer lá no espaço. E na sexta a gente tem reunião com o pessoal, faz um planejamento, organiza ali alguma coisa que precise, né, ajustar. E no sábado a gente tem aula de programação e de balé. Então as nossas atividades funcionam na terça diretamente com eles, né, com as crianças e adolescentes. Na terça, quarta e quinta e no sábado. Aí no sábado de manhã, você chega lá, vai ver lá o balé, né? Não sei se você já gosta, né, de balé, se você já fez balé também. Não, nunca fiz. Mas assim, é lindo. Você vê ali as crianças realizadas, né?
Então funciona no sábado de manhã e à tarde tem uma turma de programação, que é aqueles jovens que eu te falei, que tem mais de 18 anos. Aí tá no sábado à tarde, de 2 às 4 da tarde lá. Muito bom, e muita coisa que vocês Muito. fazem. E é como você falou, né? Eu falo sempre a gente porque hoje eu não estou diretamente lá todos os dias, porque eu estou trabalhando aqui na Accenture, mas hoje a, a instituição ela funciona de forma extremamente autônoma, né? Tem a pastora Rebeca, que é minha esposa, que ela é a presidente, então ela abriu mão do trabalho, ela trabalhava na prefeitura do Recife, então ela entendeu que para que a gente pudesse avançar, alguém precisava estar de frente todos os dias lá, então ela está lá todo dia. Inclusive eu vim trabalhar, vim para cá e ela ficou lá, né? Então quem está lá todo dia é ela, a Isabelle, a Cassiana, que são pessoas que estão ali, doaram a vida e disseram, não, a gente entende que para andar tem que ter alguém que deu sangue, né? O termo que a gente usa, né? Caramba, vocês fazem muita coisa. Pois é, mas não sozinho, né? Mas não sozinho. E por isso que a gente tá aqui também, né? Na Rede Muda E Muito são para aprender, para muitos. É conseguir um ganhar público também experiência. grande, né? 108. Sim. E que funcionam assim, simultaneamente, né? Uhum. Eu queria entender agora como é que vocês fazem para manter isso, né? Como é que vocês fazem para manter, para captar recursos? Pronto. Nós temos várias formas que as pessoas podem participar, ajudando a gente a manter o MIM funcionando, né? Tem pessoas, amigos, que são profissionais liberais, né? Empresários, é, pessoas que têm ali pequenos comércios, né, amigos. Então hoje a gente tem diretamente, fortemente, pessoas que são profissionais liberais e empresários que investem pontualmente, alguns, né, outros mensalmente, que já se comprometeram de fato ali a manter. E tem uma igreja que também é a maior mantenedora desse projeto, que parte dos recursos de dízimos e oferta da igreja é investido nessa missão, porque a igreja ela entende o papel dela na sociedade em transformar o lugar onde ela está inserida, porque a gente tem nessa comunidade dificuldade até de água, as pessoas ficam sem água, mas a igreja conseguiu em parceria com outros amigos furar um poço e disponibiliza, tem uma torneira na porta da igreja para quem quiser pegar água, levar a hora que for. Então a gente tem uma comunidade ativa de voluntários e doadores, porque você pode doar através do seu tempo, através do seu recurso financeiro, você pode abrir espaço para a gente falar, que eu acho que isso aqui é extraordinário, né? Eu tive essa semana com os meninos da música lá tocando na Conferência Nacional de Nutrição. Então levei os meninos para tocar, então já me conectou com outras pessoas, então a gente consegue fazer com que essa rede vá se ampliando através desses setores, né? Como no cordel que eu escrevo, né, que eu falei, que a gente consegue unir os setores, unir os poderes, seja o poder público, seja o segundo setor, seja o terceiro setor, que é onde a gente está, mas os empresários, o poder público e a gente, todo mundo de mão dada, a gente consegue fazer a mudança acontecer. É uma rede, a rede que muda o mundo, né? Então é sobre isso, é sobre a gente poder disponibilizar ali o nosso recurso, seja ele financeiro, de tempo, a vida. Qual é o maior recurso que a gente tem que não é o tempo, né? E tempo vale mais do que dinheiro. Porque com certeza, se eu dissesse a você, olha, eu lhe dou 5 bilhões hoje para você viver só hoje e amanhã tu morrer, tu queria? Não. Pois é, por quê? Porque o seu tempo, a sua vida vale mais do que dinheiro, entende? Então se eu tenho o tempo das pessoas, eu tenho mais do que dinheiro, Com certeza. entende? Então é sobre isso, é sobre você doar o seu tempo. E evidentemente que com o nosso tempo a gente consegue fazer dinheiro, né? Então a gente consegue mobilizar as pessoas para que elas possam entender que o tempo que ela conseguir investir aqui, a gente pode transformar isso, né? Se é um tempo que eu não tenho, mas eu chego aqui e peço a você. Aí você vai, tem um recurso. Mas eu investi o meu tempo e você investiu o seu dinheiro. E a gente faz. E é uma troca, né? Exato. E assim a gente trabalha no coletivo e dessa forma consegue mudar tantos e tantos territórios. Exatamente. E assim, falando nisso que é importante, né? A gente já conseguiu alcançar, eu fui desafiado, né? O pessoal que mora lá no sertão. Então o pessoal disse, ó, tu não consegue montar um projeto desse aqui no sertão não, para dar aula de informática? Eu disse, rapaz, a gente pode tentar. A gente montou uma campanha, saí pedindo computador, eu consegui 10 notebooks, levei pro sertão.
Hoje a gente tem mais de 15 alunos no Sertão estudando informática. A gente formou um monitor lá, deu todo o material, tudo. E eles começaram lá e agora em dezembro a gente vai estar formando a primeira turma dentro de uma aldeia indígena. Caramba, que incrível. Então, assim, eu acredito muito que a gente consegue quando a gente quer fazer. Eu fiquei assim impactado, né? Quando a gente chega lá e vê pessoas dentro da tribo indígena, numa aldeia, onde os recursos são extremamente limitados, a gente conseguir fazer com que aquele indígena tenha acesso Acesso. à informação, porque ele tem que trabalhar no agro, porque ele tem que trabalhar na colheita, na plantação. Se ele tem habilidade e quer trabalhar com marketing digital, com informática, e a gente consegue fazer com que isso seja realizado, Seja realidade, possível, né? seja possível, exatamente, sobre isso. Muito bom. É, como é, uma dúvida que eu fiquei, como é que essas crianças e esses jovens chegam até vocês? Todos são exclusivamente da comunidade? É uma demanda que para vocês chega espontânea? Ou é no boca a boca? Existe algum critério também de que vocês analisam na hora de vocês receber esses jovens, por exemplo? Tem que estar matriculado na escola, enfim. Não, assim, essa demanda, né, respondendo em partes, essa demanda ela vem espontânea, né, no boca a boca mesmo, né, na comunidade. Tanto que eu comecei lá com uma menina que chegou e disse: Tio, tu me ajuda a fazer minha tarefa? Quando a gente chegou lá na comunidade de Jordão, disse: Ajudo. Agora eu faço o seguinte: pega esse papel, e dei um papel a ela e a caneta e disse: Ó, vê se tem mais gente querendo aprender. Aí ela foi. Ela voltou 10 minutos depois, com 16 Ei. adolescentes para fazer tarefa. E foi nesse dia que eu enlouqueci. Né? Então, desde então, essa demanda ela vem dessa forma, do boca a boca, porque a gente, além desse trabalho, Lu, a gente faz parceria com outras instituições que distribuem alimentos também. Né? Então, a gente consegue doação de alimentos para manter as crianças ali, né? Também é um dos parceiros. E a gente dá o lanche todos os dias. Quando a gente consegue dar ali um almoço, dar uma refeição mais forte, a gente também fornece, né? Porque já teve situações que a gente estava lá na aula e a criança de cabeça baixa, ali, o que foi que houve? Tava com fome. Aí fez assim: Ô tia, que hora vai descolar o lanche aí? Vai ser de que hora? Então a gente percebeu que ela tava com fome. Então a gente chegou e investiu nessa parte também da alimentação. E essa demanda também é muito forte, né? De comida, de cestas básicas, de doações que a gente também recebe aqui da rede, né? Que sempre que tem alguma oportunidade, chegou aqui biscoito, chega isso, e é tão bem-vindo. Porque chega em boa hora, bom tempo. E tem crianças que chegam lá realmente com fome e comem lá conosco. A melhor refeição do dia eles têm lá na ONG, lá no MIM. Então, em alguns casos acontece isso, né? Então essa demanda vem de forma espontânea porque ele chega nas suas escolas, chega nas suas comunidades, faz parte da ONG, tem lá o pessoal precisa de um comprovante de residência, a gente consegue ajudar para entregar, precisa enviar um currículo, meu Deus, eu não sei, meu tio está precisando de uma vaga de emprego, mas ele não sabe mexer no computador, tem que mandar o currículo pelo e-mail, mas a gente não tem nem e-mail, mas eles têm e-mail, porque ele tem celular, só que eles não sabem, não usam, né? Então a gente vai dar essa orientação para alguns projetos do governo mesmo, para emissão de CPF, identidade e agendamento, que tudo é online agora. Então ele não sabe. Ou seja, além das atividades que vocês já desenvolvem recorrentemente, né, durante a semana, ainda tem essas ações pontuais que vocês fazem assim que um morador, uma pessoa precisa. Exato. Então chegou ali uma doação muito grande de comida, com vencimento bem pertinho. Então as crianças não vão consumir tudo dentro da instituição. Então a gente, passa o fio, pessoal, aqui a gente, com uma doação disso, vem cá buscar. E faz aquele fila enorme lá, aquele pessoal chega e a gente vai distribuindo, dosando ali para todo mundo receber. E iogurte, tem uma vez que eu recebi mais de 1.000 iogurte. E chega, eu disse: gente, isso aqui eu nem posso comer, que eu não aguento. E nem posso, tem intolerância à lactose. Mas, e as crianças não vão dar conta, mas a comunidade dá. Gente, me ajuda aqui, vem receber Danone, que tem Danone para todo mundo. Aí vem o pessoal de fila com sacola e todo mundo recebe Danone, é uma alegria, né? Então teve uma situação que eu queria compartilhar, que uma criança estava comendo, acho que foi aquele, um iogurte que é bem caro, né? Bem caro. E chegou lá um sorvete também, que o pote de sorvete eu fui ver no shopping, era R$ 50 o pote, e a gente recebeu uma doação.
desse sorvete. A gente distribuiu por meninos. E os meninos estavam lá comendo. Teve um menino que tava comendo bem devagarinho, Lu, assim, ó. Saboreando. Saboreando. Disse, mas rapaz, quem tá comendo tão devagarinho? Ele disse, oxe, eu nunca comi uma coisa tão gostosa assim na minha vida. É pra não acabar logo. Oh, meu Deus. Poxa, ó, fica arrepiado mesmo. Porque assim, é isso. Não é o maior retorno que a gente tem é na vida deles. Entende? Então isso é extraordinário. E é uma coisa que você mais recebe do que você dá. Isso, e a gente poder pegar, por exemplo, na música, dar oportunidade pro menino desse subir no palco e tocar. Ser o protagonista. Isso. Entendeu? Ele no princípio fica ali, ó, com vergonha, mas quando termina ele faz. Quando é que vai ser a próxima agora? Quando é que vai ser a próxima? Quando é que a gente vai de novo? Ô Henrique, agora me conta aqui, conta pra gente, né, sobre essa foto que você nos enviou, né, só contextualizando, a gente pediu que o Henrique mandasse uma foto pra gente que representasse um momento importante pro projeto, que fosse um marco. Assim, você nos enviou essa, eu queria que você falasse sobre esse dia. Tô vendo aqui uma renca de criança, então me conta como é que foi, o que é que essa foto significa pra vocês. Ah, isso aí, um dos nossos parceiros, né, conseguiu com a gente essa oportunidade para eles ir lá no Túnel Treloso, foi lá no Shopping Recife, né? Quando você falou, ó, Henrique, vê uma foto aí que representa um momento bem especial, tal. Esse foi o momento que a gente conseguiu um parceiro para doar o ônibus, para levar eles, porque não foi um ônibus só, foram 2 ônibus, né? Então, dos ônibus de luxo, aquele ônibus com ar-condicionado, de primeiro andar, os meninos, eu nunca tinha andado num ônibus tão chique feito esse, né? E foram, receberam lanche, atenção, agora imagine, entrando no shopping, essa reca de criança, os seguranças, é o que? Aí a gente explicou, aí foi acompanhando, né, na segurança para a gente não perder nenhuma criança ali, com os voluntários, todo mundo, fomos bem recebidos. Um Então, dia bem especial. foi muito especial esse dia, né? Que a gente conseguiu, eles comeram um biscoito aí à vontade. Foi o dia do biscoito, né? Então essa imagem, né, foi uma das fotos que eu procurei que tivesse a maior parte deles juntos, né? Porque como são 2 comunidades, então fica mais difícil a gente conseguir juntar todo mundo assim, né? Então foi o dia que eu consegui juntar a maior parte deles, né? E nesse momento aí onde tem aí o parceiro que abriu essa oportunidade pra gente. E a gente tá aí com os voluntários. Então essa foto representa bastante, né? Representa muito bem aí o que é o MIM, né? Que é esse coletivo de Incrível, parabéns. parceiros, de doação, né? De voluntários, de alegria, de oportunidade, né? Para as crianças. E transformação, né? E transformação. Ressignificação. Henrique, a gente está se encaminhando para o final, mas antes eu queria que você falasse, né, para o público que está nos assistindo, quais são as formas de apoiar e por onde eles podem fazer isso. Então fala aí qual é o Instagram de vocês, caso alguém que esteja nos assistindo queira chegar junto para ser voluntário, ou queira só fazer uma doação de algum tipo de material, enfim, conta aí pra gente como é que a pessoa pode abraçar essa causa. Olha, eu costumo dizer que eu sou o maior pidão da humanidade, mas eu não peço para mim, né? E é para mim também porque é para eles, né? Então, N formas tem, não é só com dinheiro. Você pode fazer um Pix, nós temos o Pix que é o minsocial.org@gmail.com, na conta do Cora. Você vai estar ali fazendo na conta institucional, né, com o CNPJ, tudo direitinho. Então, você fazendo um Pix, você pode ajudar para a gente manter funcionando. A gente tem uma despesa de mais de 7 mil reais mês para poder manter tudo funcionando, energia, água, tudo o que a gente precisa manter, né? Chega perto disso. Então, você pode fazer uma doação, você pode fazer uma doação de tempo. Eu tenho aqui uma capacidade de dar aula disso, então você pode dar o seu tempo, ser um voluntário. Você pode também falar para alguém que tem, eu não tenho não, mas eu conheço uma pessoa que tem. Então, se você conhece, então fala da gente para eles. Então, não, mas eu não sei falar, então me apresenta. Me apresenta que eu vou lá e falo. Então, essas são as formas que você pode. Pode fazer doação de dinheiro, no seu tempo, pode falar da gente para alguém, ou pode vir realmente dar algum dia, né? Você é um profissional, você sabe ali arrumar o dente dos meninos, porque se você quiser dente para arrumar, eu tenho, arrumo, para ajeitar. O cabelo, uma coisa, como a gente também, eu até nem falei, né? Teve pessoas voluntárias que são profissionais da área de estética que foram lá, deram curso para as mães dos meninos. Então a gente acabou atendendo também as mães. Então com essa parceria a gente conseguiu trazer empresas que disseram, a gente vai investir em cada uma para elas abrir o próprio negócio. Para elas comprarem lá a máquina de fazer um em gel, sobrancelha, a gente paga para elas abrir o negócio.
E teve uma história interessante, né, de um menino que ele ia sair da favela. Ele chegou lá, ó, pastor, eu tô com dor de cabeça aqui, eu só pode orar por mim. Eu disse, posso, mas por que você tá com dor de cabeça? Aí ele, não, é porque eu tô aperreado. Eu disse, aperreado por quê? Não, porque minha mãe vai ter que se mudar, porque a gente tá sem condições de morar aqui. Meu pai foi embora, deixou minha mãe, e a gente não tem muito o que fazer. Então, a minha mãe tem que ir para outro estado para poder se manter, né? Conseguir um emprego. Aí eu disse, é mesmo, mas vamos orar, que eu creio que a gente vai conseguir alguma coisa para ela tal. Olha, foi uma coisa assim divina, porque calhou naquela mesma semana a gente conseguir esse parceiro, que foi dar aula lá de unha em gel. E a mãe dele se matriculou. Ela conseguiu finalizar o curso, recebeu esse aporte e hoje ela trabalha fazendo unha. Incrível. E não sai mais da favela. Incrível. E tá lá com a gente, com o menino participando. E Saiu quantas daquela histórias, condição, né, entendeu? vocês já vêm somando ao longo desses 13 anos de trajetória, né? Exato. Transformando tantas e tantas vidas, não só daquela criança, daquele jovem que vocês atendem, né? Beneficiam diretamente, como também a família e o território e o tudo. Isso. Então, parabéns, Henrique, parabéns. Você fez um cordel. Fiz um cordel em homenagem aqui à Casa Zero Rede Muda Mundo. Então, feche esse episódio com chave de ouro. Então vamos lá, diz assim, né? O cordel da Casa Zero. Tô aqui na Casa Zero, o resultado da união dos setores reunidos, todo mundo dando a mão. Eu não sei se eu já te disse, é bem no centro de Recife, o zero da transformação. Se depare com a surpresa para manter o card em dia. Manda a preguiça embora, suba logo a escadinha. Vem conhecer esse lugar muito espetacular que inspira poesia. Com o Fábio no comando, essa casa ganha o mundo. Já saiu do zero a tempo, pois o projeto é fecundo. Mas o zero não saiu, vira 11 e vira 1000 no milésimo de segundo. Zero é mais que um conceito, zero é parte do todo. Tem pra mim uma certeza, zero é dom de parte tudo. Só quem nasce grande é monstro, mas de tudo que é orgânico vem do zero e muda o mundo. Obrigado. Henrique, mais uma vez, obrigada, tá? Queria te agradecer por ter vindo aqui, por compartilhar, né, um pouco da sua história, da história de tantos e tantos meninos que estão aí ganhando a vida e se transformando, né, transformando a sua realidade através do Min Social, que só é possível também por você, pela sua esposa e tantas mãos que fazem isso acontecer. Então, parabéns. Obrigado. Obrigada por ter vindo aqui para abrir o seu coração para a gente. Para quem está nos assistindo, até o próximo episódio. Mas antes, não esquece de nos acompanhar nas nossas redes sociais, que é @oportosocial e @Rede Muda Muda. E também acompanha o Min. Muito obrigado. Tem muita Min. coisa aí pela frente. Isso, ó, nossa rede social é o min.social. Você vai lá no Instagram, @min.social. Segue a gente, eu quero agradecer a você, a toda a Casa Zero, ao Luiz Fernando da Accentro, que foi o parceiro forte aqui, né? Que foi a pessoa que me apresentou, o Fábio. Ele disse, Penha, tem que conhecer esse cara, né? Então, são essas conexões que fazem as coisas acontecerem, né? Então, muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima. E vem conhecer a gente, vamos lá no Min. Até a próxima!